O livro do Apocalipse é, sem dúvida, o livro de mais difícil compreensão da Bíblia. O Apocalipse foi escrito por João, o apóstolo, e é uma revelação do final da história. Eu queria convidar você a nos acompanhar na leitura do texto dessa noite. Vou ler todo o capítulo para que haja uma compreensão maior do sermão dessa noite. Esse texto diz assim: no lado direito de quem estava assentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? No céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. E eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. E nisto vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. E os constituístes reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então olhei, e também ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra e debaixo da terra, no mar, e tudo o que neles existem dizerem ao que está sentado no trono e ao Cordeiro: sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: amém. Os anciãos também se prostraram e adoraram. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, e uma vez mais nesta noite, o Senhor abra o nosso coração, abra nossa mente para as verdades eternas que estão contidas nesta palavra. Sabemos que há um poder extraordinário em Jesus, o Cordeiro de Deus, e que todos que estão ao alcance da nossa voz nessa noite, tanto aqui nessa congregação como distantes, que sejam alcançados pela graça de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém, Senhor. A história da humanidade, ela tem sido objeto de estudo
em todos os tempos da civilização humana. E muitos olham para a história da humanidade com extremo pessimismo, imaginando que não há solução, não há esperança, não há saída. Muitos são aqueles que têm determinado que o final de tudo nada mais será do que uma grande tragédia. Entretanto, a Bíblia registra no livro do Apocalipse, e a palavra Apocalipse é uma palavra que significa, a sua tradução mais adequada, quer dizer revelação, deixar claro aquilo que está, de certa forma, obscuro. A Bíblia afirma que a chave para a compreensão da história está em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Esse livro foi escrito quando um daqueles que caminharam com Jesus dia e noite, durante os 3 anos do seu ministério, estava, de forma injusta, exilado e preso em uma ilha chamada a Ilha de Patmos, na Ásia. E ali, num dia como o de hoje, um domingo, primeiro dia da semana, João recebe a revelação e a visita do próprio Senhor, que dita para ele, diferentemente dos outros livros escritos na Bíblia, que todos foram por inspiração divina, o livro do Apocalipse vem ditado da própria boca do Senhor da história, Jesus Cristo. E Jesus mostra que, seja qual for a situação da história, seja qual for o momento de falta de esperança que o mundo esteja a experimentar, Ele é a chave da história. E por que Jesus é a chave da história, não só da humanidade, de um modo geral, mas é a chave da história para cada ser humano? O texto nos diz que João olhou e ele viu um livro selado com 7 selos, ou seja, o livro estava fechado. O que significa isso? Significa, meu amigo, que cada ato desta vida, cada situação que acontece, Deus está escrevendo no livro. Me parece que no céu existe uma grande biblioteca, onde nenhum dos fatos da vida de cada um de nós escapa. E essa percepção me vem pela leitura da Bíblia. Desde o Antigo Testamento, alguns momentos, se ressalta esse fato de que Deus está a escrever o que acontece na vida de cada ser humano. Por exemplo, há um registro, vou apenas ressaltar no livro de Daniel, o profeta, quando fala de um homem que era um monarca, o seu nome era Beltesazar, e Beltesazar era um homem que andava na contramão da vontade de Deus. Beltesazar era um homem cujo prazer pessoal era mais importante do que tudo quanto viesse a acontecer. E Beltesazar vivia de festas em festas, de orgia em orgia. E o texto sagrado registra que houve uma ocasião em que Beltesazar fez uma festa e chamou 1000 convidados nobres da Babilônia. E durante aquela festa houve muita orgia, houve muita bebida, e em determinado momento, esse homem manda buscar os cálices que eram usados no templo de Jerusalém, porque o povo de Israel havia sido capturado por Nabucodonosor, rei que o antecedera, e levou o povo para a Babilônia, e levou os instrumentos de adoração a Deus. Em determinado momento, diz a Bíblia,
que Beltesazar manda buscar aqueles cálices e manda que eles sejam cheios com bebida. E quando ele faz assim, a palavra de Deus diz que estavam ali naquele grande salão do palácio, numa festa extraordinária, e de repente eles começam a ficar amedrontados e apavorados, porque eles percebem que naquela parede principal daquele salão aparece, sem ter explicação, a mão como se fosse de um homem, e começa a escrever ali naquela parede. Beltesazar ficou apavorado. Diz a Bíblia que seus joelhos tremeram, desconjuntaram, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele manda chamar todos os sábios de Babilônia, ninguém tinha explicação, até que Daniel veio e deu a explicação. E a explicação era que a vida de Beltesazar estava sendo escrita, e agora chegou o momento do acerto de contas. As expressões que ali estavam sendo colocadas eram Mene, Tekel, Ufarzim, e a interpretação dada por Daniel, inspirado por Deus, foi a seguinte: pesado foste na balança e foste achado em falta, contou Deus o teu reino e acabou. E naquela noite, diz a Bíblia, Beltesazar se foi para a eternidade. Então a Bíblia diz que Deus está a escrever a história, não somente da humanidade em geral, mas Deus está escrevendo a história de cada um de nós. Essa noite eu quero fazer uma pergunta a você. Se aqui na parede principal, nesse quadro aqui, nessa tela aqui, fosse aparecer a história da sua vida, o que é que iria aparecer? Será que você essa noite estaria livre? Será que você essa noite estaria tranquilo se aparecesse aqui a história de sua vida? A Bíblia diz que no final da história, o livro de Deus vai ser aberto e ali estará a história de toda a humanidade. Então o texto diz que João percebe que no céu havia um livro que estava fechado com 7 selos. E ninguém, diz a Bíblia, era capaz de pegar aquele livro. Ninguém era capaz de abrir aquele livro. E então João ouve a palavra de que ali estava alguém, diz o verso 5, que era capaz de abrir o livro. E esse alguém era o Cordeiro de Deus. Algumas verdades queremos pensar desse texto. A primeira, meu amigo, que não importa como a vida esteja a correr, o Cordeiro está no trono. Jesus é o Cordeiro de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, João afirma, ao ver Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele está no trono. Ou seja, ainda que aparentemente, às vezes tenhamos a impressão de que Deus não se importa, de que Deus criou o mundo e dele se afastou, de que nós podemos viver de acordo com conforme nós queremos e jamais iremos prestar contas a Deus, isso é uma ilusão, um ledo engano. A Bíblia afirma que todos um dia iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, e o Senhor está no trono, e Ele tem o controle de tudo quanto está acontecendo na vida de cada ser humano. O que você está escrevendo? Geralmente, quando começamos um novo ano, há muita gente fazendo planos, né? E é bom que se faça. Há muita gente fazendo promessas do que vai alcançar nesse ano, é bom que se faça, mas depois que passa janeiro, a pessoa já começa esquecendo, fevereiro já não se lembra mais, e assim se foi. Mas em relação à vida humana, cada detalhe, aquilo que você não se lembra mais, está escrito. E Deus está no controle de cada coisa. Deus é o Senhor da história, Deus é aquele que está controlando a história, e Deus enviou o seu Cordeiro, e o Cordeiro de Deus tem um controle, e ele vê tudo o que acontece, e em tudo que acontece ele tem um propósito, e o propósito de Deus é transformar a nossa história da melhor forma possível. O Senhor nosso Deus é um Deus que planeja para a vida de cada um de nós. A partir do momento que nós nos submetemos à orientação,
A partir do momento que nós nos humilhamos diante do Senhor, que nós reconhecemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então o Senhor permite que esse propósito maravilhoso aconteça em nossa vida. Como diz o profeta, que o Senhor tem planos para nós, afirma o profeta Jeremias, eu bem sei os planos que tenho a seu respeito, Jeremias 29:11, planos de paz e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. Há muita gente que está vivendo sem futuro, sem esperança. Há muita gente que só olhar, a sua perspectiva está focada no agora, sem olhar para o futuro. Mas o Cordeiro de Deus quer que eu e você tenhamos um futuro e uma esperança. E esse futuro, essa esperança é um futuro de paz, um futuro de bênção. Essa é a proposta do Senhor, o Cordeiro de Deus que está no trono. Meu amigo, saiba que, embora você talvez nunca tenha percebido isso, Ele está aqui, porque Ele afirmou isso, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu vou estar no meio deles. E é esse Jesus que está aqui, e a Bíblia diz que esse Cordeiro que está no trono, somente Ele é digno. É interessante que o texto diz que ali estavam 24 anciãos. Por que 24 anciãos? Era a representação da lei antes de Jesus e da graça após Jesus. A lei que teve a sua origem em Deus, mas que foi dada à nação de Israel, às suas 12 tribos, e a graça que também teve a sua origem em Jesus, mas que foi entregue à igreja a partir dos 12 apóstolos. Então ali estavam 24 que se prostravam e reconheciam que o Senhor é digno. Digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E é interessante que o texto nos diz que quando João estava olhando aquele livro, diz ele no verso 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. E nisso eu vi, diz ele, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto. Ou seja, parecia estar morto, porque a morte não foi suficiente para vencer Jesus. Como diz Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Jesus é o Senhor que venceu a própria morte. E diz assim, e esse cordeiro que parecia estar morto, tinha 7 chifres. O que significa isso? Ele é digno e somente Ele tem poder. O chifre, na representação bíblica, significa poder. Então Jesus tem poder sobre tudo. Não é sem razão que João diz que Jesus se manifestou em carne para desfazer a obra do diabo. Então há poder em Jesus. Se alguém está preso pelo pecado, se alguém não tem como raciocinar, como vencer o pecado, essa noite eu quero dizer para você, meu amigo, que está aqui Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tem todo o poder. Por maior que seja o pecado da raça humana, há poder em Jesus, porque Ele pagou o preço na cruz. Ele foi ali, sofreu no meu lugar, no seu lugar, como a Bíblia afirma, aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que, por causa dele, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, esse Cordeiro é digno porque Ele tem todo o poder. Os 7 chifres significa o poder absoluto sobre todas as coisas. O homem não tem poder. Há muita gente que imagina que tem poder, mas não tem poder. Eu era ainda jovem, hoje já não sou mais, mas eu era ainda jovem e era estudante no seminário.
Era um tempo chamado Tempo da Guerra Fria, entre Estados Unidos e, então, a União de Repúblicas Socialistas Soviéticas. E houve um embate entre americanos e russos, e os americanos foram vencedores naquela Guerra Fria, e os jornais do mundo inteiro, e havia uma revista que aqueles que lembram já estão com cabelos brancos, chamada Manchete. Né? Quem lembra da revista Manchete? Levanta a mão. Aí, essa turma é tudo da minha idade para lá, né? Então, a revista Manchete, ela saiu uma reportagem do seguinte: Richard Nixon, o homem mais poderoso da Terra. Porque naquele embate ele ganhou. Ele era o presidente da América. Naquele mesmo ano, por causa de situações políticas, que eu não vou entrar no mérito agora, o homem mais poderoso da Terra perde o poder de governar a nação americana. O homem não tem poder, coisa nenhuma. O poder pertence ao Cordeiro de Deus. Não é um poder temporal, não é um poder circunstancial, é um poder eterno. Jesus afirmou que todo poder no céu e na terra e para todo sempre pertence a Ele. Então, João disse que viu o cordeiro que tinha 7 chifres. Ele disse que o cordeiro também tinha 7 olhos. O que significa isso? 7 chifres significa o poder, né? Deus é onipotente. A onipotência divina, Deus pode todas as coisas, não há nada que Deus não possa. Às vezes o homem quer dar a última palavra como se ele tivesse poder, mas o poder está nas mãos de Deus, não na mão do homem. Esse cordeiro tinha 7 olhos, significa a sabedoria divina. Deus é onisciente, não há nada que Deus não saiba. Todas as coisas que o homem possa imaginar, Deus sabe. Ou você não pensa que Deus é o Senhor da história? Saiba que Deus criou você e Deus sabe. Deus conhece a mente humana porque foi Ele quem a fez, foi Ele quem a criou. Deus é onisciente, não há nada que escape à sabedoria de Deus. Aquelas questões que estão intrincadas na mente, aquelas questões para as quais a mente não tem resposta, aqueles apelos que nos convidam e, do ponto de vista da nossa sabedoria, parecem lógicos, se estão contra a palavra de Deus, eles não são lógicos, porque somente Deus é lógico. Ele é o Senhor onisciente. Pode ser que ninguém saiba, mas Deus sabe. O salmista afirma no Salmo 139, dizendo: Senhor, para onde? Para onde eu vou fugir da tua face? Senhor, se eu for lá ao céu, o Senhor vai estar lá. Se eu for nas profundezas do mar, o Senhor vai estar lá. Porque não há como fugir da presença e da sabedoria de Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Ele é aquele que tem a sabedoria sobre todas as coisas. Quantas vezes um homem não compreende a própria vida? Muitas vezes. Não sabe o que fazer. Jesus sabe. Ele é a fonte da sabedoria. Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Ele percebe tudo. Não há nada, absolutamente nada, que possa escapar a essa onisciência do Senhor. O salmista diz no Salmo 139 que quando nós estávamos sendo formados no ventre materno, quando ainda não havíamos como ser, não existíamos como ser, o Senhor já nos conhecia. Ele já sabia tudo. Ele é tão poderoso assim, que embora tudo sabendo, Ele não determina, mas Ele espera que nós nos voltemos para Ele. João também
vê que esses 7 espíritos são enviados sobre toda a terra. O que significa isso? A onipresença de Deus. Deus, o Cordeiro, Jesus, está presente em toda a terra. Onde o homem estiver, o Senhor está. O Senhor está pronto a ouvir a oração do ser humano. E é interessante que o texto diz que ele percebeu que ali estava colocado uma taça de ouro, onde eram recebidas as orações dos santos. Ou seja, meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer para você. A oração tem tanto valor diante de Deus, que Deus nos recebe numa taça de ouro. Às vezes você está orando e pensando o seguinte: será que Deus ouviu minha oração? Você está com uma luta, orando, pedindo, clamando, e parece que Deus não está ouvindo, parece que o céu está coberto de chumbo, mas a Bíblia diz que esse Deus que é onipresente, Ele está pronto a ouvir a oração do povo que clama por Ele. Nunca desista de orar, nunca perca a esperança de orar, ainda que aparentemente você perceba que não há solução. O Senhor é o Deus que ouve oração. Às vezes é uma esposa cujo esposo não crê em Jesus. E ela já tem falado tantas vezes, e quanto mais fala, mais difícil fica. Eu quero dar um conselho para você, irmã, nessa noite: se essa situação do seu esposo, fique calado, não fala mais nada. Pastor, como é que eu vou ficar calada? Fica calada, porque a Bíblia diz que as mulheres não devem falar. Pedro diz: mulher, se você tem um marido que não é crente, não fique falando do evangelho para ele, fique quieto, fique orando. Porque Deus vai fazer a obra. As orações são recebidas numa taça de ouro. E Deus ouve a oração. Se você tem um filho que está fora da presença de Deus, ore. Não precisa ficar falando, criticando. Ore ao Senhor. O Senhor que é um Deus onipresente, um Deus onipotente, um Deus onisciente. As orações são colocadas na taça do Senhor de ouro. E saiba de uma coisa: Deus vai responder. Deus vai libertar das garras de Satanás. Porque esse é o Deus da Bíblia, esse é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. É essa visão que João tem no final da história, que o Cordeiro é digno porque ele tem poder, porque ele tem sabedoria e porque ele está presente. Ele jamais abandona o ser humano, jamais. Mesmo um homem rebelde, Deus não abandona. É uma coisa impressionante esse amor de Deus, essa presença de Deus. Lá no livro de Jonas, nós temos um registro de um homem que recebeu um chamado de Deus, virou as costas para Deus, foi para longe, e ele foi tragado por um peixe, foi levado até a profundeza do oceano, e ele se expressa no capítulo 2, dizendo: do ventre do inferno eu clamei. O que aconteceu? Deus ouviu a minha oração. Não desiste de orar. Ore. A batalha do crente é a batalha de oração. Na verdade, o inferno treme quando nós oramos. Não é por causa de nós, não. É por causa de Deus. Nós não temos poder nenhum, mas Deus tem. E a Bíblia afirma que Deus recebe em uma taça de ouro, está aqui no livro do Apocalipse, a oração dos seus filhos. O Cordeiro de Deus está no trono, o Cordeiro de Deus é digno, mas ele é digno porque ele tira o pecado. Meu irmão, meu amigo, pecado é a pior coisa da vida. Porque o pecado escraviza, insensibiliza o ser humano. Ele não percebe. E ele se revolta contra Deus, contra tudo, porque ele está em pecado. É por isso que a Bíblia diz assim: o salário do pecado, o que é, irmãos? É a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia registra a história de pessoas que estiveram tão perto da graça, tão perto de aceitar que Jesus lhes tirasse o pecado, mas recusaram.
Vou apenas pensar um exemplo. Judas Iscariotes. Em João 17, a oração sacerdotal de Jesus, muita gente diz assim, Judas se perdeu porque tinha que se perder. Não. Jesus disse o seguinte, Pai, daqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Ele não disse nome. Do ponto de vista do diabo, o candidato maior para se perder era Pedro. Por que você está dizendo isso, pastor? Jesus disse para Pedro, Pedro, eu orei por você, porque Satanás estava cirandando por você. Aí alguém pergunta, mas por que não orou por Judas? Claro que ele orou. Mas sabe o que diz a Bíblia? Que Jesus afirmou para todos, inclusive para Judas, em João 14,6, os irmãos conhecem de cor, o que foi que Jesus disse? Eu sou o quê? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando você percebe lá a atitude de Judas, diz a Bíblia que Judas foi pelo seu próprio caminho. E no seu próprio caminho ele encontrou a morte. Assim é com todas as pessoas que vão pelo seu próprio caminho. Eu quero seguir o meu caminho, a minha mente, o meu coração, o meu sentimento. E se essa noite nós pudéssemos trazer Judas aqui nessa congregação, e perguntar a Judas o que aconteceu, Judas, ele vai dizer, olha, não façam isso, porque o salário do pecado é a morte. Quem vai pelo seu próprio caminho vai para a perdição. Ele esteve perto de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe que o nome Judas é um nome hebraico? Você pode, se você não tem um dicionário, né, de hebraico, você pode procurar no Google. Judas, mas não procura agora não, tá? Judas significa o seguinte, louvor. E quando as mães estavam esperando criança, elas já cogitavam, se fosse menino, se for um menino, o nome vai ser Judas. Tanto isso é verdade que dentre os irmãos de Jesus, filhos de Maria, um deles chamava-se Judas. Quer dizer louvor. Mas depois daquela tragédia de trair Jesus, de estar perto de Jesus e andar pelo caminho próprio, eu não conheço nenhuma mãe que coloque o nome do filho de Judas. Não sei se você conhece, eu não conheço. Porque ele foi pelo próprio caminho. Quando ele deveria ir pelo caminho, que é Jesus. Jesus é digno porque ele tira o pecado. Ele foi sacrificado por nós. Pedro apóstolo afirma na primeira carta, capítulo 1, versos 18 e 19, o seguinte, meus irmãos, não foi com coisas corruptíveis, semelhante a prata e ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro incontaminado. Ou seja, Jesus tira o pecado porque ele foi sacrificado por nós. Jesus venceu a morte. Ele foi morto na cruz do Calvário, mas ele venceu a morte. E Jesus é digno porque ele nos dá vida. Não uma vida de ilusão, mas a verdadeira vida. E essa noite, meu prezado irmão, meu querido amigo, eu queria que você, se é que ainda não tem essa experiência com Jesus, se colocasse nas mãos dele. Eu gostaria que você entendesse que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro bendito. Não importa quão longe a pessoa esteja de Deus. Não importa o que a pessoa tem feito, não importa isso. Mas se a pessoa se colocar nas mãos de Deus, de coração, e disser, Senhor, eu me entrego ao Senhor. Eu me humilho diante do Senhor nessa noite. Você vai experimentar essa bênção de ter na sua vida o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro é bendito.
é Jesus. Ele veio buscar, diz a Bíblia, e salvar a todos que se haviam perdido. Ele é a chave da minha história. Ele é a chave da sua história. E essa noite Ele está aqui. Ele quer abençoar a sua vida. Ele sabe tudo o que acontece com você. Aquilo que ninguém sabe, até você já esqueceu. Ele sabe. E uma coisa extraordinária sobre Jesus é que, apesar dele saber tudo que eu fiz, que eu faço, que eu penso, Ele continua me amando. E Ele quer me resgatar, me restaurar, me salvar. Eu quero convidar você nessa noite. Você conhece a sua história. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele veio para buscar e para salvar, diz a Bíblia. E se essa noite Deus tem falado ao seu coração, e você deseja tomar uma atitude, uma sábia atitude, e receber Jesus como o Senhor da sua vida, começar um ano diferente, né? Na presença de Jesus. Eu quero desafiar você e convidar você a entregar a sua vida para Ele nessa noite. Esse apelo também eu estendo a pessoas que já provaram da graça, mas hoje estão tão longe. Volte hoje, é tempo de voltar. Volte a desfrutar dessa graça preciosa de Jesus. Se você essa noite está aqui, deseja tomar esse tipo de decisão, dizer, Pastor Joel, eu estou aqui, Deus falou no meu coração, essa noite eu quero mudar de vida. Quero pedir a você, aonde você está, que você faça um sinal. Nós vamos orar por você. Você pode levantar uma das mãos, assim como eu estou com a minha levantada, bem alto, dizendo, pastor, olha, nessa noite, eu sou alguém que estou aqui nesse culto, Deus tem falado ao meu coração, e essa noite eu quero mudar a minha vida. Essa noite eu quero estar nas mãos de Jesus, o Cordeiro de Deus. Quantas pessoas nessa noite querem tomar essa atitude? Levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Lá em cima, na galeria, aqui embaixo. Quantos nessa noite querem tomar essa atitude e dizer, pastor, eu quero esse Jesus na minha vida. Eu quero estar seguro nas mãos desse Cordeiro de Deus. Você quer isso essa noite para você? Se você quer, se manifeste. Eu sei que é muito difícil, né? As pessoas vivem numa luta muito grande para tomar essa decisão, mas é necessário. Não continue no seu próprio caminho. O único caminho que leva à vida é Jesus. Você quer isso para a sua vida? Se você quer tomar decisão, é só ir no seu banco, você, que Deus tem falado, né? Fazer um sinal, olha, eu estou aqui, eu quero tomar a decisão nessa noite, eu quero Jesus na minha vida. Alguém nessa noite? Qual é a primeira pessoa a tomar essa decisão? Você pode se manifestar. Ó Deus, nós te agradecemos, porque Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E nós sabemos que essa palavra do Senhor, pregada na autoridade do Teu Espírito, ela não volta vazia. Ó Deus, desarma aqueles espíritos que estão temerosos, que estão em luta, que o Teu poder possa se manifestar nessas vidas e que essas vidas se rendam a Jesus, que deixem de andar pelo seu próprio caminho e passem a andar pelo caminho de Jesus. Faz, ó Deus, essa obra. Nós suplicamos isso em nome de Jesus. Amém.